Olá! Hoje nosso papo é sobre um assunto muito importante para a saúde na gravidez, a eclâmpsia. Pode parecer um nome assustador, mas olha, com a informação certa, é uma condição que pode ser muito bem gerenciada, viu? O nosso objetivo aqui é justamente esse, deixar tudo bem claro, entender o que é, quais são os sinais e o mais importante, como o acompanhamento médico é a peça-chave para a segurança de todo mundo. Então, vamos lá! Para a gente entender tudo direitinho, vamos seguir esse roteiro aqui. Primeiro, a gente vai definir o que é a eclâmpsia. Depois, vamos investigar de onde ela vem e quais são os fatores de risco. Aí, vamos focar nos sinais de alerta, que é super importante. Em seguida, como os médicos fazem o diagnóstico. E, por fim, qual é a solução para essa condição. Bora começar então pelo básico, né? Com a pergunta que, no fundo, define todo o nosso assunto de hoje. Pois é, essa é a grande questão. Quando a gente fala de eclâmpsia, o sintoma que mais chama atenção e que, na verdade, a define é a convulsão. Mas por que isso aconteceria bem durante uma gestação? E aqui está a resposta. A eclâmpsia não surge do nada, sabe? Ela é uma evolução, um agravamento de uma condição que vem antes, a pré-eclâmpsia. Basicamente, é quando a pré-eclâmpsia se torna tão séria que chega a afetar o cérebro. E o resultado disso são as convulsões. Agora olha só esse número. A eclâmpsia acontece em cerca de 1 a cada 2 ou 3 mil gestações. Isso faz dela uma condição rara, sim, mas a gravidade dela é tão grande que todo mundo precisa estar muito bem informado. Certo, agora que a gente já sabe o que é, vamos entender de onde vem e quem talvez tenha um risco um pouco maior de desenvolver essa condição. Esse passo a passo aqui mostra direitinho como a coisa acontece. A teoria principal é que tudo começa na placenta. Nos casos de pré-eclâmpsia, os vasos sanguíneos que deveriam levar tudo o que o bebê precisa não se formam do jeito certo. Eles ficam mais estreitos, o que acaba limitando o fluxo de sangue. E aí, como consequência, a pressão da mãe sobe. Se essa situação não for controlada e piorar a ponto de afetar o cérebro, aí sim a gente tem um quadro de eclâmpsia. E quem tem mais chances de passar por isso? Então, existem alguns fatores que acendem um alerta. Por exemplo, ser a primeira gestação, ter mais de 35 anos ou estar esperando gêmeos. E não é só isso. Quem já tinha alguma condição de saúde antes de engravidar, como pressão alta, diabetes ou doenças autoimunes, também precisa de um acompanhamento ainda mais de perto. Agora a gente chega na parte talvez mais prática e crucial de toda essa conversa. Como identificar os sinais de que alguma coisa pode não estar indo bem? E essa frase aqui, nossa, resume perfeitamente o desafio. A gravidez muda o corpo de tantas formas que é muito fácil se confundir. É normal ficar na dúvida se um desconforto é só um desconforto mesmo ou se é um sinal de alerta. E é por isso que ter informação é tão poderoso. Então vamos botar os pingos nos is. Um inchaço leve nos pés é super comum. Agora, um inchaço que aparece de repente no rosto e nas mãos, opa, isso já não é. Dores de cabeça de vez em quando. Acontece, mas dores de cabeça muito fortes que não passam e que talvez venham junto com a vista embaçada ou uma dor na boca do estômago, isso sim é sinal de alerta para pré-eclâmpsia e precisa ser comunicado ao médico na hora. E se a pré-eclâmpsia evoluir? Bom, aí os sintomas da eclâmpsia são muito claros e são uma emergência. A gente está falando de convulsões, perda de consciência, uma agitação muito intensa e dores musculares que são extremamente fortes. O ponto central aqui é o impacto no bebê. Como o problema todo começa lá na placenta, o fornecimento de oxigênio de nutrientes para ele pode ficar bem comprometido. E isso pode acabar levando a um baixo peso no nascimento ou até a necessidade de adiantar o parto. Ok, entendemos os sinais. Agora, como é que a equipe médica age quando identifica esses riscos? O diagnóstico é uma combinação de vários exames. Medir a pressão arterial é o primeiro passo, claro. Um exame de urina vai procurar por excesso de proteína, que é um sinal bem clássico da condição. Os exames de sangue vão avaliar como estão os rins, o fígado e o ultrassom, claro, serve para monitorar de pertinho a saúde do bebê. E isso nos leva a um ponto que não dá para esquecer, a importância gigante do pré-natal. Aquela medição de pressão em toda a consulta que parece rotina, pois é, ela é a ferramenta mais eficaz para detectar a pré-eclâmpsia bem no comecinho, antes que ela se transforme em algo mais grave. E finalmente a gente chega na resolução. Uma vez que o diagnóstico é confirmado e a situação se agrava, qual é o próximo passo? Essa frase aqui é a mais direta e a mais importante de toda a nossa conversa. A única cura para a eclâmpsia é o parto. Simples assim, porque ele remove a causa de todo o problema, que é a placenta.
O plano de ação dos médicos é bem claro. Primeiro, a internação, para a mãe e o bebê serem monitorados o tempo todo, bem de perto. Depois, entram os medicamentos para controlar as convulsões e baixar a pressão. E, por fim, a realização do parto. A decisão de quando e como ele vai acontecer vai depender da gravidade do caso e de quão avançada a gestação está. E depois do nascimento? A boa notícia é que a pressão arterial geralmente volta ao normal em algumas semanas. Pode ser que precise ficar um pouco mais no hospital para observação, e é importante saber que existem algumas complicações bem raras que ainda podem acontecer, mas na grande maioria das vezes a recuperação é completa. E para a gente fechar, fica essa reflexão. A gente viu como uma condição que é complexa, pode ser detectada e muito bem gerenciada. Isso mostra o poder imenso que o cuidado preventivo e a comunicação aberta com a equipe de saúde têm. O pré-natal não é só uma rotina, gente. É a principal ferramenta que a gente tem para garantir uma gestação mais segura.